Muito bom dia para você que nos assiste nessa manhã abençoada de sexta-feira e que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, que transcende todas as coisas, possa encontrar o seu e meu coração nessa manhã abençoada. E a gente chegou ao fim da série dessa semana, estamos refletindo sobre uma nova forma de viver e nós temos falado sobre seguirmos o exemplo de Cristo, sermos os seus imitadores, uma cópia do Senhor. Temos falado sobre servir, sobre sermos exemplo, sobre liderarmos, sobre influenciarmos os ambientes que Deus nos colocou. E nós falamos ontem sobre amor. O amor de uma forma diferente, o amor de uma forma que custou sangue do nosso Senhor na cruz. Hoje nessa mensagem, nessa reflexão, Jesus vai nos mostrar que trata-se de um estilo de vida. Essa transformação, ela fala tanto com a gente, ela nos transforma tanto, ela nos molda tanto, que passa a ser um estilo de vida. E é sobre isso que nós vamos refletir nessa manhã. E eu queria te convidar para a Carta aos Gálatas, é o capítulo 5, versículos 13 e 14, que diz o seguinte: Porque vocês, irmãos, foram chamados à liberdade, mas não usem a liberdade para dar ocasião à carne. Pelo contrário, sejam servos uns dos outros pelo amor, porque toda a lei se cumpre em um só preceito, a saber: ame o seu próximo como a você mesmo. Glória a Deus por isso, meu irmão, minha irmã. Eu queria começar essa reflexão perguntando para você uma pergunta com todo amor, porque eu também tenho que me fazer essas perguntas durante a reflexão, até para poder conseguir refletir e meditar aqui junto com você na palavra. Se você pudesse medir a sua fé baseado nas suas atitudes, no seu cotidiano, aquilo que você toma de decisão, aquilo que você acredita, a sua concepção, a sua forma de viver, você se consideraria uma pessoa que mais serve do que é servido, ou o contrário? Essa pergunta, ela vem para nos mostrar, e a gente está entre nós aqui, a gente não precisa estar compartilhando essa resposta com ninguém, porque a gente está no momento aqui de reflexão com o Senhor, mas ela fala muito sobre o nosso estilo de viver, o nível de transformação que nós permitimos que o Senhor faça dentro do nosso coração. E aqui Jesus ele é muito claro para nós que nós devemos amar ao nosso próximo. Esse é o segundo mandamento. Primeiramente, quando nós amamos a Deus, nós nos entregamos a Ele, essa transformação vem. E ela permite que eu ame o meu próximo, a ponto de servi-lo, a ponto de me inclinar ao meu próximo, de modo que eu esteja sensível àquilo que esteja acontecendo, não só na minha vida, que é a minha vida antiga, onde eu estava concentrado somente em mim mesmo, mas agora eu olho para o próximo com um olhar diferente, o olhar de Jesus, porque o amor de Jesus que nós estamos buscando ser como Jesus, uma cópia dele. Jesus é o nosso exemplo. Quando nós vemos esse exemplo de entrega, que ele morreu por nós, nós devemos morrer para nós mesmos e olhar para o nosso próximo de uma maneira diferente. Isso quer dizer que pode ser que numa manhã não esteja bem, a energia não esteja legal, mas eu vou chegar para minha família, eu vou sorrir, vou dar um bom dia, eu vou chegar no meu trabalho, eu também vou estender a mão. Os meus amigos que estão à minha volta, eu vou oferecer um abraço, uma sugestão, vou oferecer uma ajuda. Pode ser que eu tenha que ajudar alguém financeiramente, pode ser que somente um diálogo, conversar com as pessoas. Pode ser que nós saibamos que existam pessoas que estejam necessitadas. Nós tivemos esse caso agora na Zona da Mata. Os meus pais vivem, e os meus irmãos também, na Zona da Mata, e que foi assolada por essa chuva, e várias vidas se perderam, as pessoas perderam tudo aquilo que tinham. Isso precisa
alcançar os nossos corações, porque a gente vive numa vida tão concentrada nas questões ligadas a nós mesmos, nas nossas necessidades, que a gente muitas vezes vira a face para o outro lado e a gente acaba não percebendo essas necessidades que aqueles que estão à nossa volta estão precisando, estão demandando. E a grande mensagem dessa manhã é que nós precisamos mudar o foco, mudar a nossa forma de viver, mudar o nosso estilo de vida, para aquilo que Jesus está nos direcionando para poder fazer. Agora, uma vida voltada para o Senhor. E fazer as vontades do Senhor significa servir a Deus, primeiramente, e servir ao nosso irmão nas suas necessidades básicas. Estar sensível a isso. Dar lugar ao orgulho, à arrogância no nosso coração, à simplicidade, à humildade, eliminando esse estilo de vida. Tenho procurado, meu irmão, minha irmã, muito isso, porque o culto racional, na minha visão, na minha concepção, por tudo aquilo que eu tenho aprendido nesses 600 vídeos de reflexões que a gente já está se aproximando aqui. Irmão, é servir, é a simplicidade, é a humildade, é o amor a Cristo em primeiro lugar. E muitas vezes eu venço essas batalhas entre carne e espírito. Aqui a gente está falando dessas batalhas. Quando eu me vejo numa posição dessa de batalhas, eu olho para Cristo no meu coração e falo, não é isso. Por mais que eu esteja errado, eu tento buscar, pedir perdão. Por mais que eu tente agradar o meu próprio ego, eu tenho buscado olhar para o meu irmão. Mas eu sou imperfeito como você, um pecador como você, e a gente sabe que é um desafio enorme, mas Jesus ele nos chama nessa manhã a um novo estilo de vida, uma nova forma de viver. Olhando agora diretamente para Ele e olhando também para o nosso irmão. E a gente fica, obviamente, a gente tem que cuidar de nós mesmos, nós temos as nossas questões pessoais, mas muda um pouco a priorização. Olhar no Senhor e olhar no próximo. Nós temos 2 mandamentos claros: amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao próximo como a nós mesmos. Então nós precisamos ter o mesmo zelo que nós temos por nós mesmos para com o nosso irmão. Isso muda completamente, porque nós temos uma tendência da nossa carne a sermos egoístas. Mas agora a gente vai começar a perceber o nosso irmão de uma forma diferente. Nós precisamos cuidar de nós mesmos, é óbvio. Do contrário, é impossível cuidar do nosso irmão. Mas agora colocando os nossos irmãos num lugar especial. Porque é um pedido do Senhor. É isso que Ele quer que nós façamos. E se nós queremos ter como Jesus Cristo, ter Jesus Cristo como nosso exemplo, ser uma cópia dele, nós vamos precisar morrer para esse egocentrismo nosso e nos abrir para o nosso irmão, nos abrir para aquilo que o Senhor quer que nós façamos aqui. Meu irmão e minha irmã, nós falamos tanto nessa semana, uma semana tão maravilhosa, onde a gente sentiu o puro amor do Senhor. Estou sentindo agora o amor, o zelo do Senhor por mim e por você. Eu queria te convidar para essa oração que nós vamos fazer aqui ao final dessa reflexão, pedindo a Deus para que Ele nos ajude nessa transformação do nosso estilo de vida, nessa mudança da nossa forma de viver. Então, se você puder, a gente vai orar aqui juntos aqui. Senhor Deus, eu quero te agradecer muito. Te agradecer, Senhor, por essas reflexões, Pai, que o Senhor coloca no meu coração, Pai, essas palavras que vêm no meu coração durante essas reflexões, que só é possíveis de vir através da Sua presença aqui, que eu te agradeço agora. Te agradecer também por esse canal, te agradecer pela minha vida, pela minha saúde, te agradecer, Pai, em especial por esses meus irmãos e irmãs que aqui estão escutando essa mensagem, que o Senhor está influenciando, que o Senhor está direcionando. Pai, nós queremos viver da forma que o Senhor quer que nós vivamos, Pai. Um novo estilo de vida, uma nova forma de viver.
Nós refletimos durante toda essa semana, Pai. Nós entendemos, Pai, o seu amor, o puro amor, Pai. Esse amor, Pai, nos constrange e alcança o nosso coração nessa manhã. Nós pedimos, Pai, para que o Senhor molde o nosso coração, molde o nosso caráter, molde a nossa vida, para que nós possamos viver o nosso cotidiano, Pai, de uma forma diferente. Agora percebendo o nosso irmão. Antes nós percebíamos somente a nós mesmos, tentávamos satisfazer somente as nossas vontades, mas nós queremos servir a Ti, Senhor Jesus, nós queremos segui-lo. E nós queremos, Pai, servir aos nossos irmãos, amando-os, Pai, porque é um pedido Seu. Nós queremos estar sensíveis, Pai, às demandas deles, Pai. Sensíveis, Pai, a um sorriso, a um abraço, um conselho, uma sugestão, um apoio, uma mão amiga, às vezes carregar no colo. Nós queremos, Pai, uma nova forma de viver, mas agora direcionado para Ti, Pai, não nas nossas vontades, porque por muito tempo, Pai, nós buscamos, Pai, as grandezas, tudo aquilo que esse mundo nos direciona, Pai, mas nós queremos abandonar, Pai, morrer para nós mesmos e olhar para Ti, Senhor Jesus. Renascendo contigo, nós pedimos para que o Senhor conduza, Pai, essa nova forma de viver. Nosso coração está aberto e nós precisamos de Ti, Pai. Te agradeço nessa manhã por essa oportunidade, Senhor Jesus, de estar aqui, Pai. Essa oportunidade que o Senhor me deu, Pai, por essa transformação que o Senhor fez e está fazendo no meu coração. Te agradeço, Pai, sou grato por isso. Eu te amo, Senhor Jesus. Eu te peço tudo isso, Pai, em Seu nome, nessa manhã abençoada de sexta-feira. Meu irmão, minha irmã, queria agradecer muito a sua presença aqui no canal. Se Jesus utilizou essa mensagem para poder alcançar o seu coração, porque Ele alcançou o meu, não deixe de curtir, compartilhar, comentar, se inscrever no canal, ativar o sininho, dessa forma que você também estará evangelizando e certamente essa mensagem alcançará outros corações da mesma forma que alcançou os nossos corações. Queria pedir a você, com uma atitude de amor, de serviço, de entrega, de sensibilidade ao nosso irmão, que você ore por todos os nossos irmãos e irmãs da zona da Mata Mineira, que perderam as suas vidas, perderam familiares, perderam as suas condições de vida, tudo aquilo que tinham. Nós possamos levar o nosso suporte, os nossos corações até eles. Queria desejar a você uma sexta-feira abençoada, iluminada, que Jesus possa continuar fazendo essas transformações no nosso coração, que você tenha um fim de semana abençoado com a sua família. Se Deus quiser, a gente se vê na próxima terça-feira com uma nova série de vídeos. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença. Um grande abraço. Até mais.